Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alessandro Zoletti. Nem só de glória vive a NFL. Durante a sua história, houve times terríveis e momentos muito embaraçosos. Vamos ranquear quais as 10 piores equipes da história da Liga Americana. E espero que o seu time não esteja nessa lista. Mas na NFL, muitas vezes você tem que ser ruim para depois virar bom. Número 10. Patriots de 1990. Um time que tropeçava nas próprias pernas. Uma defesa terrível, permitindo 29 touchdowns correndo, enquanto o ataque marcou míseros 4. Terminaram a temporada regular com uma vitória, 15 derrotas. Para se ter um exemplo, nessa jogada contra os Eagles, ninguém tacleou o corredor para fora do campo. Em nono lugar, Eagles de 1968, com apenas 3 touchdowns correndo marcados no ano inteiro. Seu dono estava falido. O roster do Eagles parecia o do 49ers de hoje em dia, quase todos no Injury Reserve. O time perdeu as 11 primeiras partidas seguidas. Além disso, seu técnico tinha muita dificuldade em se comunicar com os jogadores e com a imprensa. E quando os fãs já estavam conformados e até felizes em perder, pois draftariam o melhor running back disponível, O.J. Simpson. Não é que o time vence duas, para a decepção de todos. Em oitavo lugar, o Dallas Cowboys, de 1989, quando Jerry Jones não tinha cabelos brancos. Uma temporada horrível dos Cowboys, que demitiram o seu treinador. Se existisse uma segunda divisão na NFL, os Cowboys de 89 estariam lá. O novo coach, Jimmy Johnson, decidiu vender todos os jogadores possíveis para ganhar picks no draft de 1990 e ainda deixou os melhores jogadores no banco no final da temporada. O time termina com uma vitória e 15 derrotas, para a agonia de sua torcida. Sabe quem era o quarterback rookie desse time? Troy Aikman. Na sétima posição, o New York Jets de 1996. Se você tinha alguma dúvida que algum time dos Jets estaria aqui, agora não tem mais. Um time que já estava derrotado antes mesmo de entrar em campo. Uma equipe que só não conseguia atacar e nem se defender. Tudo muito atrapalhado, desde a chamada das jogadas até a execução. A defesa permitiu 454 pontos, batendo o recorde da franquia. A temporada termina com uma vitória e 15 derrotas. Em sexto lugar, o New Orleans Saints de 1980, com um começo de temporada terrível, perdendo os 12 primeiros jogos seguidos. O time não conseguia achar o caminho da vitória. Todos os times já contavam com a vitória antes de ir enfrentar os Saints de 1980. Parecia que o time todo estava desconectado. Não era somente um jogador fazendo burrada, mas a cada vez era alguém diferente. E foi a primeira vez que os fãs de algum time utilizaram sacos de papel na cabeça. Parabéns, Saints de 1980. E diz um famoso ditado no YouTube que se você não der like nesse vídeo e não se inscrever no nosso canal agora, seu time estará na próxima lista. Em quinto lugar, o Dallas Cowboys de 1960, que foi a primeira temporada da franquia na NFL. Conquistaram 0 vitórias, 11 derrotas e o empate no sacrifício. Os torcedores daquela época devem ter se perguntado: será que foi uma ideia criar esse time mesmo? Como a equipe entrou na liga muito tarde, não participou do draft, teve que contratar o que conseguia nos undrafted players. Aí, o resultado foi um time que perderia até mesmo para os practice squads da época. Porém, o time foi melhorando no decorrer do ano. Consegue o empate na raça, sabe contra quem? O poderoso New York Giants. Na quarta posição, os Cincinnati Bengals dos anos 90. Antes de Joe Burrow, Ja'Marr Chase e companhia, os
Os Bengals estiveram no fundo do poço por muito tempo. A franquia foi tão ruim nos anos 90 que não seria possível escolher um só time. Ninguém respeitava o time de Cincinnati. Era atrapalhada atrás de atrapalhada. Sua inabilidade em marcar pontos só era superada pela facilidade que os adversários encontravam em marcar pontos. De 1991 até 2004, nenhuma temporada os Bengals venceram mais jogos que perderam. 14 anos com temporadas perdedoras. É muita coisa. Para quem era torcedor naquela época, era como se o pesadelo nunca acabava. Todo ano, o time te decepcionava, sem falta. Uma sequência de péssimas escolhas nos drafts, aliado a técnicos muito ruins. Os Bengals dos anos 90 merecem estar todos aqui na nossa lista. Número 3. O Houston Oilers de 1972. Antes de se tornar o Tennessee Titans, o Houston Oilers passou um mau bocado em 1972. O time, comandado pelo pai de Amy Adams Strunk, o conhecido Bud Adams, era o saco de pancada de todos os times da NFL. Ninguém perdia para esse time. Neste período, tiveram 18 jogos sem vencer. O público mal ia ao estádio para assistir os jogos. O time era ruim no ataque e péssimo na defesa. Terminou a temporada com uma vitória e 13 derrotas, incluindo uma derrota acachapante para os Cincinnati Bengals por 61-17. Até agora, vimos times horríveis, até mesmo uma década de time que não deixaram nem um pouco de saudade em seus torcedores. Mas, por incrível que pareça, ainda temos 2 lugares nesse pódio, 2 times que conseguiram superar todos os outros. Em segundo lugar, o Tampa Bay Buccaneers de 1976. A temporada de estreia da franquia na NFL. Foi o primeiro time da história a jogar 14 partidas e perder todas. Não satisfeitos, eles perderam mais 12 e detêm um recorde de derrotas consecutivas até hoje. Além da falta de talento devido ao Expansion Draft, a falta de conhecimento médico trouxe mais de meio time ao departamento médico. No total, foram 17 jogadores, 2 a mais que o número total de touchdowns na temporada. A média de derrotas foi de uma diferença de 20,5 pontos por partida. Então, o torcedor, além de saber que o seu time iria perder, tinha a certeza que seria um massacre. Quem você acha que levou o título de pior time da NFL? Vou te dar uma dica, é dos anos 2000. Na era moderna da NFL, tiveram times razoáveis, times medíocres, mas ninguém mesmo superou o número 1, Detroit Lions, de 2008. E contra números não há argumentos, 0 vitórias e 16 derrotas. Conseguem ser pior do que o time de Tampa Bay de 1976, empatando em 0 vitórias, mas com um jogo a mais, uma verdadeira tragédia. Eles conseguiam errar tudo, field goals, punts, passes e corridas. Um exemplo dessa temporada foi o quarterback correndo para fora da end zone em uma jogada muito bizarra. Sua torcida estava tão envergonhada que todo o jogo era motivo de revolta. O meu time, Tennessee Titans, consegue uma vitória bem no jogo do Thanksgiving, com transmissão nacional, por 47-10. O Detroit Lions conseguiu já estar eliminado na semana 11. Para piorar, esse era o ano da comemoração dos 75 anos da fundação do Detroit Lions. Que presente de grego, meu amigo. Você concorda com o nosso Top 10? Teve algum time que você acha que mereceria estar aqui? Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima!